tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e estou aqui mais uma vez para trazermos notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Galera, hoje eu vou falar aqui, vou trazer notícias aqui sobre esse possível interesse do time lá da Rússia, pelo Gerson. Vou falar também um pouquinho como é que estão os andamentos das negociações com o Jorginho, esse meia muito clássico, assim, que lembra bastante, tá? O Claudinho, um meia muito habilidoso, tá? E que o Flamengo tem interesse, Algumas pessoas estão falando aí que é certo dele vir no mediano para o Super Campeonato, o Super Mundial, mas outros também não querem cravar essa notícia por causa que não está assinado, tá tudo meio que na apalavrado, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso daí e, antes de a gente começar a falar, entrar no vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir a vocês aí que estão do outro lado, que nos ajude, aqui no canal, dando seu like, que é extremamente importante que nossos vídeos tenham bastante likes, tá? Que vocês compartilhem, compartilhem os vídeos com outros, com amigos, com parentes, filhos, filhas, esposa, todo mundo aí se agregue aí para nos ajudar a mim, ao Márcio, ao Juarez, ao Anderson, que somos aqui do canal, para que a gente possa cada vez mais crescer e poder trazer, tá sempre trazendo conteúdos, bons conteúdos para vocês aí do outro lado. Então a gente conta com vocês e que a gente possa, muito em breve, estar com 4.000, 5.000 inscritos, enfim, quantos inscritos vier, melhor pra gente. Mas não podemos esquecer o seguinte, vocês não podem esquecer o seguinte, assiste o vídeo, mas cola esse dedo no like. É muito importante, tá bem? Bem, galera, eu vou começar aqui o nosso conteúdo hoje falando sobre esse possível interesse do time russo no Gerson. Que time é esse? Galera, é aquele velho aquele velho amigo do Flamengo, Zenit, tá? Aquele clube que o Flamengo já tentou fazer 2 contratações deles e o que eles fizeram? Boicotaram o nosso interesse, dificultaram tudo que tinha direito. Então, fazer negócio com o time russo é extremamente difícil, tá? A gente tentou o Wallace ano retrasado e ano passado tentamos o Claudinho e não tivemos sucesso porque o time russo sempre dificultava o máximo que podia. E agora eles vieram, pesado para cima do Gerson, tá? Do nosso meia, do nosso coringa Gerson. Vieram com interesse e, na primeira investida, eles, segundo as apurações feitas pela mídia, pela mídia futebolística, de que eles vieram com uma proposta de 20 milhões de euros, o que daria em torno de 160, 170 milhões de reais. Já é uma belíssima grana, levando em consideração que os cofres do Flamengo andam vazios. Tá? Então seria um excelente negócio. 20 milhões de euros seria muito bom. Porém, o Flamengo, José Boto, junto com a diretoria, deixou bem claro que para sentar na mesa, para começar, iniciar uma negociação, 25 milhões. 25 milhões de euros era o valor mínimo que o Flamengo sentaria à mesa e escutaria o que os russos teriam de propor. Tá? Então já começaria com 25 milhões, o que daria em torno de 210 a 215 milhões de reais. Aí já seria uma proposta muito boa. Não era boa, não era muito boa. Tá? O Flamengo fez isso achando que os russos não iam se interessar. Mas, segundo informações colhidas, os russos aceitaram. Falaram, não, tudo bem, vocês querem 25, a gente crava 25. E ofertaram 25 milhões de euros, o que daria 210 milhões de reais. Gente, é uma proposta, levando em consideração o time da América do Sul, quase que irrecusável. E nós temos que lembrar que lá no passado, no início do ano, quando o José Boto assinou, ele falou que nenhum jogador titular do Flamengo sairia, a não ser que tivesse uma proposta irrecusável. Então isso daí deixou a nação extremamente apreensiva, porque o Flamengo pediu para sentar à mesa 25 milhões e os russos aceitaram começar a conversa com 25 milhões de euros. Bem, mas isso daí tem dois lados, tem duas vertentes. Um lado bom,
para o jogador e para o clube, e um lado ruim para o jogador e para o clube. Vamos começar pelo lado ruim, né? O que seria de ruim para o clube e para o jogador? Bem, o Gerson seria ruim porque ele hoje, o Gerson está no auge da sua carreira. O Gerson atingiu o auge da sua carreira. É um jogador cotadíssimo para ser titular da seleção brasileira e disputar a próxima Copa. O Gerson hoje ele é fundamental no esquema de jogo do Felipe Luiz, né? Nesse esquema de jogo que o Felipe Luiz tem na cabeça, implanta no Flamengo, o Gerson hoje faz parte, é a engrenagem que dá ritmo a esse time. Tá? Então, o Gerson hoje ele é um jogador extremamente importante. Se o Gerson fosse realmente para a Rússia, tá? O que seria ruim? Ele ia ficar esquecido lá na Rússia. Por que ele ia ficar esquecido, gente? Porque os times russos estão proibidos de disputar campeonatos da UEFA. Ou seja, o Zenit, o CSKA, entre outros, não pode, só disputa aquele campeonato russo ali dentro deles, mesmo dentro do continente deles, ali mesmo dentro do país deles, e acabou. Não tem mais nada, não pode disputar mais nada porque eles estão proibidos, né, por conta da guerra da Ucrânia. Então, foi uma punição que a UEFA e a FIFA deram a eles, de que não pode mais, eles não podem disputar. Então, para o Gerson ia ser muito ruim, porque se o Gerson aqui na América do Sul, ele ia disputar todos os campeonatos, ia ser uma visibilidade extremamente maior. E, de repente, quem sabe, né, o time europeu de primeira linha não gosta de contratar jogador acima de 25 anos. É sempre de 25 para baixo que eles costumam comprar, que eles gostam de moldar o jogador da maneira deles. De repente, quem sabe não aparecesse um time desses ingleses aí interessado no Gerson e de repente pagaria até um valor, se não fosse próximo de 25, mas um valor de repente acima de 25 ou próximo de 25 milhões de euros. Tá? Então, para o Gerson, seria muito ruim ir para a Rússia e ficar esquecido lá no futebol russo. Tá? Então, esse é o lado ruim para o jogador. Agora, qual seria o prejuízo para o Flamengo? O lado ruim para o Flamengo. O Flamengo, o lado ruim do Flamengo é aquilo que eu falei. Seria ruim porque o Gerson hoje é um jogador fundamental no esquema de jogo do Felipe Luiz. Então hoje o Felipe Luiz ele monta o time do Flamengo em função do Gerson. O Gerson é o cara que dá ritmo. Se ele fica um pouco mais recuado, o time anda mais lento. Se ele vai para frente, o time é um pouco mais rápido. Então ele que dita o ritmo do jogo. Então ele é extremamente fundamental. Então se o Flamengo perde esse jogador, ficaria muito ruim para repor. Botar um jogador que tivesse as características, né? Não é à toa que o Gerson é chamado de Coringa, porque ele atua na direita, ele atua na esquerda, ele atua no meio, ele atua na defesa, ele atua de líbero. Então ele realmente é um Coringa dentro do clube, dentro do time do Flamengo hoje. É aquele jogador que você vê ele em todas as posições, ele se adapta. Tá? Então ele hoje seria muito difícil o Flamengo arrumar um jogador com essas características. Mas o Jorginho tá para vir. O Jorginho é um jogador de criação, né? O Jorginho é um jogador assim, mais no ritmo do Arrascaeta, do De La Cruz, do que do Gerson. Tá? Então não tem, eu pelo menos não conheço nenhum jogador hoje aqui no Brasil ou lá fora que tenha essas características do Gerson. Então para o Flamengo seria péssimo perder o jogador na altura do campeonato, perder esse jogador hoje, né? Seria muito ruim para o esquema de jogo que o Felipe Luiz tem hoje para o Flamengo. Em contrapartida, né, tem um lado bom. Qual seria o lado bom? Para o Gerson, o lado bom para o Gerson é a questão salarial. Hoje o Zenit está disposto, gente, página, o Zenit está disposto a pagar 4 milhões de reais de salário para o Gerson. Então é um salário absurdo. Aqui no Brasil ele não iria, como jogador, ele não iria ganhar esse salário. Então para o jogador, né, pela parte financeira do jogador, seria perfeito, maravilhoso, 4 milhões de salário. Então seria a independência financeira dele. Mas, né, como eu disse, né, agora, anteriormente, pro lado profissional dele seria muito ruim, porque ele ia ficar muito preso ali naquele time russo ali, naquele pedacinho da Europa ali.
né? Para ele não ia disputar nenhum tipo de campeonato para ficar visível aos olhos dos outros clubes, só dentro da Rússia mesmo. Então para o jogador seria ruim, mas pela parte financeira seria perfeito, maravilhoso. Ganhar 4 milhões de salário, ele seria o jogador brasileiro mais bem pago, né? Hoje, na atualidade, dentro dos que já estão na Europa. Então ele seria, né, claro, o pessoal ali da segunda linha, tá? Não estou dizendo Vinícius Júnior, Rodrigo, esses jogadores ganham até mais. Mas o Gerson estaria nesse mesmo patamar de jogadores mais bem pagos. Então, pela parte financeira, seria maravilhoso o Gerson ir para o Zenit. Para o Flamengo, qual seria a parte boa para o Flamengo? Para o Flamengo seria bom porque o Flamengo encheu o cofre. Né, gente? 210 milhões cair na conta do Flamengo seria maravilhoso. Até porque o Flamengo não abre mão do pagamento ser à vista. Não tem essa historinha de carnezinho para pagar parcelado, não. É à vista. Quem quiser tirar o Gerson do Flamengo hoje, que está sob contrato até 2027, gente, tem que pagar a multa à vista. Se chegar com 25 milhões de euros lá à vista, pode, de repente, ter até negócio com o Gerson, tá? Se não chegar, não estoura, eu vou fazer aqui, pago tanto, daqui a 6 meses eu pago mais tanto, depois eu pago mais. Não, não tem isso não. É 210 milhões à vista, seria esse o valor, né, que o Flamengo receberia caso fechasse a contratação, caso fechasse a venda do Gerson por 25 milhões de euros, né, que é o que o Zenit está disposto a pagar, tá? Então seria uma bela quantia pingando nos cofres do clube, tá bom? Então pro lado do Flamengo seria bom também pela parte financeira, visto que o Flamengo hoje não tem dinheiro em caixa, não tem muito dinheiro em caixa. Por isso que o Flamengo está se desfazendo de alguns jogadores até para poder dar uma enxugada nessa folha de pagamento que é muito grande hoje. Então 210 milhões na conta do Flamengo hoje seria perfeito. Mas em contrapartida, gente, eu tô falando essa história, esse assunto da contratação do Gerson, que o Zenit está interessado, aquela coisa toda. Mas existe um lado aí obscuro que estão dizendo, que está saindo na mídia esportiva, de que isso tudo é um tremendo de um fake news. Tudo isso aí, que o Zenit não está interessado no Gerson, que não chegou proposta nenhuma no Flamengo. Isso tudo é coisa de empresário. Por quê? Porque o pai do Gerson, né, Marcão, se eu não estou enganado, acho que o nome dele é Marcos, ele está querendo uma valorização salarial do Gerson. Ele acha que o Gerson hoje é uma peça fundamental no Flamengo, e que ele merece ganhar pelo menos igual a galera que tem aquele salário mais alto dentro do clube. Gerson hoje ganha 1.300.000. Provavelmente o pai dele quer que o salário dele encoste pelo menos em 2 milhões. Mas o pai do Gerson tem que ver o seguinte: Gerson está sob contrato. Independente se o Flamengo fizer ou não um ajuste salarial no Gerson, que eu acho até que poderia fazer, né? Porque o cara realmente está se doando dentro de campo, é o motorzinho desse time. Se o Flamengo falar também que não vai dar, não pode acontecer nada. Eu não vou jogar mais no Flamengo. Não é assim. Não é assim, ele está sob contrato. Até 2027 ele é jogador do Flamengo. Ele está sob contrato. O Flamengo está totalmente respaldado. Quem quiser tirar o Gerson do Flamengo hoje é o que eu falei. Tem que botar 210 milhões na conta do Flamengo hoje. 210 milhões de reais. Se não fizer isso, nada feito. Bem, um outro assunto também que está deixando muito assim os flamenguistas, né, bem animados, é a questão do Jorginho. Jorginho. O Jorginho, gente, entre Jorginho e diretoria do Flamengo já tá tudo acertado, tá, gente? Isso é fato, tá tudo acertado. O Jorginho quer realmente, eu acho que ele quer. Ele nunca atuou aqui no Brasil de maneira veemente, não. Eu não me lembro de souber que o Jorginho jogou em algum clube do Flamengo, em algum clube aqui no Brasil. Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí, porque eu realmente não sei essa informação. Mas o Jorginho jogou, a maioria dele foi na Europa, né? Mais precisamente na Itália. Hoje ele joga no futebol inglês, no Everton não, esqueci o nome do time que ele joga lá na Inglaterra. Mas ele hoje joga no futebol muito assim, de um alto nível, né? Futebol de alto nível, que é o futebol inglês. E ele
parece que está querendo vir, voltar para o Brasil, jogar no Brasil. E nada melhor hoje do que jogar no Flamengo. Todo mundo que sai da Europa, né, quer jogar no Flamengo. Por que quer jogar no Flamengo? Salário altos, condições adequadas, tem um CT a nível de Europa, né? O Flamengo hoje tem um CT a nível de Europa. Tudo do Flamengo hoje funciona. Paga em dia, é fundamental isso, pagamento em dia. Então todo jogador que sai da Europa, que quer voltar para o Brasil, no caso, ele quer jogar no Flamengo. Hoje em dia os dois clubes que mais investem, que mais têm condições de pagar jogador vindo da Europa, é o Flamengo em primeiro e o Palmeiras. Tá? Então, para o Jorginho, vai ser muito bom voltar para o Flamengo, voltar aqui para o Brasil e jogar no Flamengo, porque ele vai estar bem mais visível. O brasileiro vai poder vislumbrar o futebol que o Jorginho apresenta hoje lá na Europa. É óbvio, gente, a gente tem que botar na cabeça o seguinte: se o cara voltar, mas se ele voltar com o futebol, né, meio 50%, a gente não pode sair criticando. O cara atuou sempre na Europa, condições climáticas diferentes, condições de futebol totalmente diferentes, campos diferentes, né? Então ele pode levar um tempo a fazer essa adaptação aqui ao futebol brasileiro. Um calendário também absurdo, então ele pode levar um tempo para se adaptar a tudo isso. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas o cara é craque. E entre Jorginho e Flamengo tá tudo certo. Ele, se vier, só vai vir no meio do ano, o que seria para o Campeonato Mundial de Clubes, que vai ser realizado em junho. Então o Jorginho viria para o Campeonato Mundial e não para atuar neste exato momento. Aí, de repente, vocês podem perguntar, Levi, o que você acha dessa contratação? Eu acho uma boa contratação. É um jogador que já mostrou que é craque, que entende de futebol. Mas eu torno a falar, temos que ter paciência na questão da adaptação. Tá? Ele pode levar um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro a esse calendário massacrante que é o calendário brasileiro, o calendário da América do Sul. Então ele pode levar um tempo para se adaptar a tudo isso. Mas nós temos que ter paciência, tá bom? Mas que ele é craque, eu acho uma bela aquisição. Acho que o Flamengo vai ganhar muito em qualidade, vai ganhar muito em visibilidade, tá? Em vendas de produtos como camisa, enfim, artigos esportivos em si, com o Jorginho aqui no Flamengo. É mais um jogador europeu atuando com a camisa do Flamengo, né? A gente já tem o Danilo, tem o Alexandro e agora podemos ter o Jorginho. Então, para mim, eu acho uma aquisição muito boa. E se ele vier, só tende a somar a esse time tão estrelado, né, que já é o time do Flamengo. Tá? Principalmente para o Campeonato Mundial de Clubes, vai ser muito bom já ter um jogador que entende de Europa, que sabe jogar com o time europeu. Então isso para mim vai ser, eu acho, fundamental. Então para mim eu acho uma bela aquisição. Agora, você aí, deixa sua opinião aí, vai lá nos comentários e diz o que você acha dessa contratação do Jorginho. Você acha uma boa? Você não acha uma boa? Você acha que o Flamengo vai jogar dinheiro fora? Enfim, até porque ele vai vir com um salário bem poupudo, tá bom? Então deixa aí nos comentários que eu quero ver o comentário de vocês aí, tá bom? Bem, galera, e pra fechar o vídeo de hoje, eu vou só falar aqui um pouquinho, não vou comentar os jogos, mas eu vou só falar qual foi a minha impressão nesse primeiro mês de Flamengo aí após voltar das férias. Bem, a impressão é uma impressão boa, acho que o time está deixando uma boa impressão, tá? O Felipe Luiz está implantando, né, já vem implantando o estilo de jogo dele desde o ano passado, e esse ano tende a esse estilo de jogo encaixar. A gente já está até acostumado com o time do Flamengo ali, ó, pegando ali, amassando os times, né? Diferentemente do que aconteceu agora no domingo, mas eu não vou comentar, porque já foi feito aqui no canal, tá? Mas eu acho que a impressão, assim, nesse primeiro momento é muito boa, tá? Já ganhamos um título, né, que foi o título da Supercopa. Pode alguns até meio que desdenhar do título, mas é uma taça, valia a taça, e o Flamengo ganhou essa taça jogando um futebol de primeira linha, tá? Então a minha impressão é muito boa. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar o Carioca, até uma obrigação pelo investimento que tem, pelo time que tem. Eu acho que o Flamengo é o time a ser batido dentro do campeonato Carioca. Acho que o Flamengo fica entre os 4 e tem tudo para chegar à final e ganhar novamente. O brasileiro, eu acho que o Flamengo entra muito forte,
entra muito forte mesmo, tá? Acho que o Flamengo entra como, se não é o grande favorito, é um dos grandes favoritos a ganhar o título. Libertadores também, eu acho que Libertadores é um campeonato, mas aí já vem, você vai se encontrar com o time do Uruguai, com o time da Argentina, com o time da Colômbia, enfim. São um futebol um pouco diferente, mas o Flamengo entra também muito forte, muito forte. Não podemos esquecer que o River Plate também está investindo pesado, trouxe o Montiel de volta, um sonho de consumo que o Flamengo tinha para a lateral direita, o time do River Plate trouxe. Então o River Plate também está se preparando para essa Libertadores. Eu acredito que essa Libertadores vai ser uma Libertadores bem mais forte do que foi as últimas 3 edições, tá? Eu acho que dessa vez agora os times da Argentina, Colômbia, já né, não vão querer deixar mais uma vez ter final brasileira, mais uma vez ter time brasileiro levantando a taça. Então a Libertadores vai vir esse ano, eu acredito que é uma Libertadores diferente, uma Libertadores onde você vai ver muitos times, né, da Argentina, do Uruguai nem tanto, mas da Argentina, da Colômbia principalmente, vindo mais forte, tá bom? Então eu acho que, mas mesmo assim eu ainda aposto que Flamengo e Palmeiras entram bem cotados a ganhar o título novamente. Bem, o brasileiro já falei, Copa do Brasil também. Eu acho que o Flamengo não vai dar tanta importância à Copa do Brasil como ele deu no ano passado. O Boto já deixou isso bem claro, que o foco dele esse ano é o brasileiro. E se ganhar a Copa do Brasil, beleza. Se não ganhar, o foco é o brasileiro. Mas o Flamengo tem tudo também para ganhar a Copa do Brasil. E a cereja do bolo desse ano é o Campeonato Mundial de Clubes. Ah, vou falar em título, Levi? Não vou falar em títulos, porque não é um campeonato que tem Real Madrid, PSG, o City, tá? Esses clubes de primeira linha aí, de primeira prateleira, eu não posso apontar o Flamengo como grande favorito, mas eu acredito que o Flamengo, com o futebol que tem, com a implantação do futebol que o Felipe Luiz está colocando no time do Flamengo, o estilo de jogo, eu acho que o Flamengo tem tudo para chegar pelo menos até as quartas de final desse campeonato. Se chegar até as quartas de final, o Flamengo vai ser um grande feito, tá? Se passar então e chegar de repente até a disputa do título, vai ser melhor ainda, tá bom? Mas eu acho que o Flamengo tem time para chegar pelo menos até as quartas de final, que vai ser a cereja do bolo desse ano, tá? Então essa é a minha impressão. Eu acho que o time do Flamengo entra em todos os campeonatos muito bem cotado, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Acho que desses 6 títulos aí, 7 que a gente vai levando, a Supercopa também, acho que o Flamengo tem condições de ganhar pelo menos mais uns 2, Brasileiro e a Libertadores. O Mundial é aquilo que eu falei, né? É uma incógnita, pode ser que aconteça, pode ser que não, enfim, eu não sei. Mas eu acho que o Flamengo, pelo menos mais uns 2 títulos, o Flamengo ganha esse ano, tá? Então, galera, esse aí foi o recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Mais uma vez pedindo aí pra vocês colar esse dedo no like aí, dar muitos likes pro nosso vídeo, a gente precisa muito de você aí do outro lado, tá? Que vocês se inscrevam, quem não é inscrito no canal, pô, quebra essa árvore aí, se inscreva aí no canal, valeu? Se você puder aí, dá essa força pra mim, pro Márcio, pro Juarez e pro Anderson, quebra essa árvore pra gente, valeu? Tá bom? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e vou deixar aqui, ó, um grande, enorme beijo no coração de todos vocês aí do outro lado, e mandar aquele recadinho, aqui nesse canal, ó, é sempre Fla. Valeu, galera, até a próxima, se Deus quiser.